Olá, queridos e queridas, boa noite. Estamos em mais uma live aqui, contando com a presença do nosso idealizador, irmão Messias, nosso amigo irmão em Cristo, pastor Ronaldo, nosso diácono Jefferson. Amém. Infelizmente, hoje, nossa amiga irmã em Cristo, Gabriele Bar, não pôde estar presente por um imprevisto, mas está intercedendo por nós nessa live, né? E o tema de hoje é a paz, que é um tema muito abrangente, né? Mas nesse nosso bate-papo, nós vamos tentar, né, argumentar, explanar alguns pontos bíblicos aqui, né? Mas antes nós vamos fazer uma oração. Alguém deseja orar? Quer orar, Messias? Achar que eu oro. Tá bom. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome. Aleluia, para falar da Tua palavra, da Tua mensagem. Hoje nós vamos falar da paz, Senhor. E que essa mensagem possa ecoar não só nossos corações, mas de todos os ouvintes. E que essa palavra venha fazer morada nos corações, a fim de mudar o pensamento, a realidade das pessoas para melhor, Senhor. Abençoa essa live e tudo que será dito aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós temos aqui a primeira pergunta do tema, como eu falei, que é um tema bastante abrangente, né? Mas vamos deixar o Senhor nos usar essa noite no que tiver que ser falado. A primeira pergunta é a paz do mundo versus a paz de Cristo. E primeiro eu quero deixar aqui um versículo lá de São João. Já comecei. São João 14, versículo 27. Jesus fala assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, significa que Jesus está dizendo aqui que existe a paz verdadeira dele e a paz do mundo. A paz falsa, a paz mentirosa, a paz com interesse. Porque hoje a gente está percebendo que existe reuniões da ONU, acordo de paz. Eles falam de acordo de paz. O acordo de paz que o mundo tem é o seguinte: se você me beneficiar em algum termo, alguma coisa, nós vamos fazer isso, vamos ser assim, vamos ser assim. É assim que o mundo faz? E esses termos é assim. A pessoa combina com aquilo, combinou aquilo, aí tem um acordo de paz. Um acordo de paz que o interesse. Né? As nações é assim. Um acordo de paz por interesse. E no mundo atual, a maioria das pessoas estão assim também. Com a paz mentirosa que, se você fizer por mim, eu faço por você. Mas se você não fizer, nada eu faço por você. Não tenho paz contigo. Infelizmente, isso também tem entrado nas igrejas, entrado no nosso meio. Você é da minha igreja, eu tenho paz contigo. Se você não é, eu também não tenho. É o que está acontecendo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Mas Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Nós precisamos começar a entender que a verdadeira paz que Jesus nos dá não é igual ao do mundo. Nós precisamos entender isso. É verdade, cara. Hoje em dia tá muito pelo interesse, poxa. A amizade, tudo, em geral. Tá muito pelo interesse. Se você atende meus interesses, eu atendo seus interesses, eu posso ter paz contigo. Agora, se você não atende meus interesses, ou discorda com alguma coisa que eu faço, ou discorda com o que eu penso, aí você já cria um inimigo. Hoje em dia é muito fácil fazer inimigo, é só você discordar com a pessoa. É só discordar, é verdade. Aí a paz acaba. A pessoa tem a paz umas com as outras enquanto elas estão no mesmo pensamento. Isso é uma coisa que Cristo não ensinou, né? Cristo não ensinou nada disso. Cristo ensinou a gente que a gente deve, se possível, ter paz com todos. Né? Amar quem nos odeia, tratar bem quem nos trata mal, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Né? E hoje em dia essa coisa realmente está dentro das igrejas também. Isso é pecado. Por que é pecado? Porque a gente entende que a palavra ela fala sobre a gente fazer bem dizer o que maldiz, nos maldizem, abençoar quem nos amaldiçoa. E quando a igreja ela começa a trabalhar de uma forma inversa,
Ou seja, eu vou tratar mal quem me trata mal, né? Ou vou ter guerra com quem não tem paz comigo, entendeu? Infelizmente já tá em toda parte, não é? Aí Jesus falou, que diferença faz? Onde está a diferença? Se você só trata bem quem te trata bem, que diferença faz o mundo? Eles fazem isso também. Nós somos a igreja de Jesus, somos diferentes. Não, e a ideia que o mundo passa é que existe paz como a ausência de conflitos, a ausência de guerra. Só que não necessariamente a gente precisa de uma paz geográfica para poder a gente ter a nossa paz pessoal, nossa paz interior. Porque realmente Jesus é a nossa paz, né? O mundo pode estar realmente em guerra, nossa vida um conflito só pela misericórdia de Deus, mas a gente mantendo a fé em Jesus Cristo, ele traz a paz que excede todo entendimento. A própria palavra diz isso, né? A paz do mundo, eu diria que não é paz, é trégua. Cada dia mais avançando a tecnologia de guerra, eles estão se preparando para a próxima. É trégua. Na humanidade não tem paz, tem trégua. A palavra paz aparece na Bíblia, sabe quantas vezes? 9.480 vezes na Bíblia, a palavra paz. Só no Velho Testamento ela aparece 7.965. No Novo Testamento ela aparece 1.515 vezes a palavra paz. Então, do livro de Gênesis a Apocalipse, Deus é o Deus da paz. Ele revela a paz. Essa palavra Bíblia, estudo bíblico sobre paz, ele é muito extensivo, é muito grande. É muito grande. Mas tem muitas igrejas que não quer saber, não ensina, né? Que eu falo, eu estou pensando aqui, vocês falando aí, não quer mais ensinar sobre isso aos irmãos para ter a paz com todos, né? Nem com os próprios irmãos. Estou falando, como falou do início aí, não pode falar com outra igreja. Se não for da igreja dele, não pode falar, né? Só se falar da igreja, se for da igreja, se for da congregação dele, da comunidade dele. Aí fica separação de... Lá não vai ter separação de igreja, nome nem nada. Vai ser um povo só. Não tem separação. Nós que separamos aqui por causa de divergência, mas aí o dirigente, em vez de ensinar a verdade, não ensina nada. Maqueia o ensinamento, né? Fala da paz só na igreja dele. Nas outras igrejas, como se não tivesse paz, não existisse nada. Só a dele está certa, só a dele que vai para o céu, mais ou menos, está dizendo assim, mais ou menos isso, né? Se não for da minha igreja, para o céu ninguém vai, né? As próprias igrejas, às vezes, instigam guerra, né? Isso aí, fica em guerra, porque quer arrecadar membros. Então, acho que aí algumas igrejas fazem falsos milagres para chamar a atenção, tem que ser realista, que eu já vi isso. Falsos milagres, falsas ações, né? Faz ações sociais, entre aspas, faz meia boca, né? Ações meia boca. Poucas. Aí mostra que fez para tudo, que a igreja dele faz. Então aí mostra que a igreja dele faz, as outras não faz. Outras fazem sem falar nada, que aí, como diz a Bíblia, já recebeu sua recompensa. O galardão vem de Deus. Aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa. A Bíblia fala aqui: guardará o vosso entendimento, quer dizer, o vosso pensamento e o vosso sentimento. A paz de Deus, a verdadeira paz de Deus, quem tem a paz de Deus realmente, o seu sentido, sentimento, a mente, tem paz. Tem paz. Tem paz. Paz com todos. Não, e também tem a questão da paz pessoal, né? Que, é verdade. Também entra com a questão do arrependimento do ser humano, né? Porque em Cristo Jesus, porque ele deixando os velhos hábitos para trás, se arrependendo de verdade, né? Enterrando o velho homem, ele consequentemente vai abandonar a vida que ele tinha, né? E, enfim, encontrar a verdadeira paz em Cristo Jesus, né? Mas, assim, é necessário, às vezes, que o homem nasça de novo para poder ter esse encontro, essa paz que, às vezes, muitos buscam e não encontram, né? Tem que ter esse ponto aí, gente, esse ponto é maravilhoso, como você falou aí, que fala da justificação. Porque sem justificação, nós não temos paz com Deus.
Está aqui em Romanos, capítulo 5, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ser justificados pela fé para ter paz com Deus, o nosso Criador. Amém. Então, é uma verdade. Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a paz de Deus. Porque o homem sem Jesus, sem Deus, não tem paz com Deus, seu Criador. Já está em guerra, né? Está em guerra. Então tem que ser justificado pela fé. O pastor, eu tinha até uma pergunta aqui, ela não está nem aí no registrada, não. A pergunta assim, e essas pessoas essas pessoas cristãs que tiram a própria vida, como é que está a situação de paz delas? Será que elas é opressão? Que você acha que acontece? Porque tem gente que da igreja, pastores que morrem, se matam. A Bíblia diz lá em Hebreus que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, passa-se o juízo. Nós não devemos julgar, porque o único que deve julgar é o Senhor. Mas lá em Gálatas fala, né? Que fala, não em Romanos mesmo, que fala a respeito disso. Quem nos separará do amor de Deus? Sabe onde está escrito isso, Gé? É 8, Romanos 8. Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? A partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Aí o versículo 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os príncipes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós estamos em Cristo, nem a morte nos separa do amor de Jesus. Aí, nós não devemos julgar aquelas pessoas que tiram a sua própria vida. Porque a gente não sabe a circunstância que ele fez isso, porque ele fez isso. Mas... Hein, Ronaldo? Eu até sei algumas coisas, porque eu já sei um pastor que aconteceu. Algumas igrejas abandonam os pastores de congregações, não dá mais apoio, principalmente missionários, evangelistas, abandonam. Assim, financeiramente mesmo. Fica abandonado, eu sei. Fica abandonado, fica como, quer dizer, vive da fé, não, tem que viver da fé, não pela fé. O certo, a Bíblia tem que falar viver pela fé. E muitos querem viver da fé dos outros, da fé, entendeu? O certo é pela fé. Então, muitos estão querendo viver da fé das outras pessoas. Por isso que essas igrejas aí, neopentecostais, estão lotadas, porque estão vivendo da fé da pessoa, não está vivendo pela fé, entendeu? Porque o certo é o quê? Se vive pela fé, distribui para os outros, os irmãos, para não faltar nada. Porque a paz não é só a paz de Jesus, a paz é garantir as pessoas que têm moradia, comida, roupa, isso aí é parte do governo. Educação, saúde, amor. Então, se tiver essa paz aí, é não faltar nada, que está na Constituição, não faltar nada para o povo. Para diminuir, para não ter violência, como essa paz aí que o mundo dá, é não faltar isso. Porque tem roubo, porque tem assalto, porque está faltando essa não é só paz normal, está faltando essa parte de investimento que não retorna para o povo, entendeu? É comida, moradia, como eu falei, roupa, educação, saúde. Isso aí nos traz a paz. Por isso que a Bíblia fala para orar pelo nosso governante, para que nós temos essa paz também, não só a paz interior, a paz dessa paz completa, de ter nosso alimento, nosso dinheiro para comprar roupa, né? Só porque muitos falam só da paz interior. É bom, mas tem que viver essa paz também, orar por eles, para que mantenha o quê? Não só para nós, como a gente ora por nós, vai manter para pelo menos todo o povo brasileiro, pelo menos, se a gente orar pelo Brasil. Se orar pelos países, vai ser para outros países também. Mas respondendo a sua pergunta, Messias, o texto de Romanos responde. Mas só que a gente não deve julgar por que a pessoa fez isso.
A Bíblia é bem claro sobre isso. O suicida não tem parte no reino. Que já desistiu da fé, da paz, já desistiu de tudo. Eu conheci pastor que se suicidou. Não era meu amigo, mas conhecia ele. Então, já perdeu fé em tudo. Entendeu? Dirigiu igreja, tinha membro, era pastor independente, mas tinha sua igreja. Então, eu estou indo biblicamente, estou falando pela Bíblia. É só lá pegar Apocalipse. O suicida não tem parte no reino. Sim. É 19, né? E também lembrando que para a pessoa chegar mesmo, tá todo mundo suscetível a ter uma depressão assim tão profunda a ponto de querer tirar a própria vida, né? E para a pessoa chegar a esse estágio dessa dor na alma, é que a pessoa já vem lutando contra esse desejo há muito tempo, né? Com certeza. Infelizmente, alguns acabam sucumbindo, não aguentando, né? E muitos deles são conhecedores da palavra. Então, assim, é muito complexo esse assunto, né? De a ponto da pessoa tirar a própria vida. Então, o que você falou, por quê? Porque alguns pastores não querem ouvir os seus dirigentes, não quer ouvir o seu auxiliar, não quer ouvir o irmão. Aí se ouvir, já fala que tem pecado, tá não sei o quê. O Ronaldo tem experiência sobre isso, o pastor Ronaldo. Que não quer ouvir o presbítero, não quer. Vamos falar do porteiro ao segundo dele, não quer ouvir. Fala que tem pecado, tem que orar. Não quer ajudar não só ajudar a parte financeira, às vezes é a parte levar médico, levar o que for preciso. Ele não quer ouvir. Aí aquilo ali vai acumula para ele, não tem para quem. Porque se falar, começa a falar, aí fica falando ao Léo, o Ronaldo já pegou essa experiência, fica falando ao Léo no microfone, não fala nome, mas fica jogando em direta. Para quem tá lá já sabe que é com ele, aquilo ali vai acumulando, entendeu? Não é isso, pastor Ronaldo? Mas para a pessoa que está ouvindo essa live, né, vai ouvir posteriormente, se porventura passa por algum problema de depressão, alguma coisa assim, psicológica, peça ajuda, gente, para não deixar chegar a esse estágio absolutamente elevado de depressão a ponto de querer tirar a própria vida. E a gente, na nossa esperança é em Jesus Cristo, que em vida ele ainda pode fazer muitas coisas por cada um de nós, né? Então, assim, peça ajuda também a algum profissional da área da saúde mental, que eles foram capacitados também para isso, né? Psicólogos, psiquiatras, muitos deles são usados por Deus, que Deus capacita, né, os nossos profissionais, mas não se achem sozinhos, porque às vezes o índice de suicídio no meio evangélico é muito grande, né? E entra vários fatores, né? E confronta até com a nossa fé, porque a gente acredita que Jesus é a nossa paz. Então, como é que a pessoa chegou a esse estágio, né? Mas a gente sabe que o inimigo das nossas almas não tá pra brincadeira e, né? Mas tá querendo nos estragar. Jesus falou: no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí ele fala: eu venci o mundo. Jesus, eu venci o mundo. Então, para que possamos vencer, o mundo tem que continuar com quem? Com Cristo. Com Jesus, aquele que venceu. Com Cristo. Ele venceu o mundo. E as suas aflições, ao ponto que a aflição de Jesus foi tanta que ele suou sangue, né? A aflição ali era um momento de aflição. Mas aqui o livro de Apocalipse, capítulo 20, diz assim, o juízo final: e vi o grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugia até o céu e terra e céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o importante é ter as nossas vidas, nosso nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Aqui, o julgamento final está falando daqui. E deu o mar, deu o inferno, deu
os mortos que nele havia. A morte deu o que nele havia. E foi julgado diante do Senhor segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, aqui a gente não pode julgar as pessoas que estão se suicidando, não. Porque eles vão ser julgados ainda. Existe muita gente que hoje em dia... É um ensinamento muito profundo isso, gente. A verdade é essa, é muito profundo isso. E a gente pode ferir muitas vidas hoje, se a gente falar como falava antigamente. Foi tudo para o inferno. Não. Quem vai julgar as pessoas é o Senhor. Está escrito as obras dele, está tudo escrito no livro da vida. Segundo o que está escrito na palavra de Deus. Só a igreja de Jesus tem a paz de Cristo. Os servos do Senhor Jesus têm a paz de Cristo. Ele vai, deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Então quer dizer que o mundo não tem a verdadeira paz. Aqui em São João. Não tem a verdadeira paz. Sim. Porque a Bíblia diz, se possível, for ter a paz com todos. Tem pessoas que você tem paz com ele, mas ele lá e você cá. É verdade. Isso aí. Ué. É verdade. Não se misturar com ele, que se misturar já é paz, isso é paz também. Só porque eu quero ter paz contigo, quero estar na sua casa todo dia? Não. Isso já chega a ser importuno. Já tem pessoas que é importuna. Pai, toda hora paz, aquele negócio todo. Não, gente, não é assim não. Se possível, for ter a paz com todos. Você pode ter paz com todo mundo, mas cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. Nas suas necessidades, eu vou te ajudar. Na minha necessidade, você vem me ajudar. Mas é paz, isso é paz. Não quer dizer que não é paz. Sim. Aqui em Tiago, no capítulo 3, e versículo 16 em diante, porque onde já inveja, espírito faccioso, que é aí a perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois a pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bom fruto, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam o quê? A paz. Quem achou e lê melhor, por favor. 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Para os que promovem a paz. É em paz que se promove o quê? O fruto da justiça. E outra coisa que a gente... Sem o quê? A gente está aqui, lendo aqui, ó. Sem... Meu Deus. Parcialidade. Né? A gente acabou de falar na primeiro tópico. A pessoa só tem paz se você é parcial. É parcial, né? Se você tem alguma coisa para me oferecer, eu tenho paz contigo. Mas se eu não te interesso mais para mais nada, então não tem mais paz com você. Se você está comigo nesse propósito, nesse pensamento, eu estou contigo. Se não tiver, acabou a paz. É o que a gente está vendo no mundo atual. Então, isso não é sabedoria de Deus, não é paz de Deus. Isso é paz humana, coisas terrestres, obras terrestres. E Jesus possa nos guardar desse tipo de coisa. Não é, gente? Mas eu tenho uma outra dúvida aqui, que também está fora do script. Qual é a melhor maneira de alcançar essa paz assim, espiritual? Porque a gente tem que aceitar Jesus, ser justificado. Mas qual é a melhor maneira? Porque a gente vê tanta gente aí, eu já mencionei, que está na igreja até com essa palavra, mas parece que vive um aperto. Aperto, não estou falando aperto de trabalho, não. De paz mesmo. Às vezes vive num lugar meio conturbado, sabe? Aí não consegue encontrar essa paz aí, que é aquela paz que mesmo em meio ao barulho, à muvuca, ao caos, à tormenta, a pessoa consegue ter. O que o senhor diz aí? Fala, Jeff. Eu tô pensando aqui, então esse todo mundo que você está falando aí, como eu falei, não está tendo um ensinamento na igreja para o povo de Deus. Na verdade, sobre quando bota parcial, como a gente fala aí, o jargão, água com açúcar para o povo
Ou então, água não é água limpa, a verdadeira palavra. Fica fazendo água com açúcar. Então, o povo não ensina a palavra. É por isso que você está vendo conflitos entre irmãos, por causa dessas coisas. Um não quer falar com o outro porque não é da minha igreja, como eu falei lá no início. Então, quer dizer, fica difícil para quem quer, assim, como o ditado do mundo está assim, a verdade, quem fala a verdade virou mentira, e a mentira está sobressaindo sobre a verdade, entendeu? E a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia fala que a gente tem que persistir, né, no certo. O certo virou, como o certo virou errado, o errado virou certo. E a maioria apoia o errado porque está virando certo, mas a Bíblia não ensina isso, sobre isso. E a gente tem que persistir orando e fazendo, não é só orar. Muitos falam que oração significa ser oração, é orar com ação. Oração significa isso. Muitos só quer orar, não quer agir. Aí quando fala em agir, não tem, não pode, entendeu? Não posso fazer, eu sou o principal, não posso ir, entendeu? Vou falar a palavra assim para a pessoa entender. Sou o principal, não posso fazer. Quem tem os auxiliares para fazer, eles que façam. Então, ainda não chegou o patamar, ou já chegou, mas não quer sair do patamar. Aí não, eu sou famoso, já botei, como diz o ditado do mundo, já botei minha boia na sombra. Os obreiros que tem que ajudar e fazer os irmãos. Aí chama para ajudar o irmão, entendeu? A ensinar. Tô falando, botar para todo um ensinamento só, que aí botar vários, não deixa nem às vezes o professor escolher a revista, ou quem coloca como superintendente, deixa nem escolher. Já escolhe, pode botar assim, essa revista aqui, a superintendente se vira. Botou ele como eu chamo de fantoche. Não deixa ele escolher. Às vezes ele vai escolher uma, não é da CPD, vamos falar da nossa convenção. Não é da CPD, não serve a revista. Às vezes a revista é mais interessante que da CPD, o assunto, entendeu? Às vezes você quer botar um assunto bom para a igreja, não pode porque só pode ser se for a CPD. Essa parte que eu não concordo. Eu achava assim, se você é superintendente, tem que escolher o tema para melhor o povo aprender. Não é importante... Imparcialidade, mesmo. Isso aí. Ser imparcial. É que a Bíblia falou aqui em Tiago. Mas respondendo a sua pergunta, Messias, o que a gente deve fazer para poder não acabar com isso? É estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Aqui em Colossenses, sim. Aqui em Colossenses 3,15, tá assim, ó. Nós temos que cultivar a paz, gente. A verdade é essa. Nós temos que cultivar a paz do Senhor, a paz que Ele tem nos dado. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecido. Então, o nosso Senhor está ensinando aqui. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado. Nós somos chamados para quê? Para o reino da luz, o reino da paz. Em um corpo, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Domine em vosso coração. Que ela possa se dominar realmente em nosso coração. Nosso sentimento, como está aqui lá em Filipenses. Sentimento. Tem que ter sentimento de paz para com nossos irmãos, sentimento de paz para com os outros. No dicionário fala sobre no dicionário fala sobre isso. Shalom significa assim, a palavra é paz, harmonia e integridade. Só falando o que você falou aí. Sim. É o que a palavra fala. Mas também é bom focar, porque às vezes acontecem dissensões no nosso meio, que às vezes não era necessária, né? Mas também tem muitos irmãos também que entram em tempestades alheias que não era para ter também entrado, entram em situações que não era para ter participado, não pede direcionamento de Deus, e às vezes vem as consequências, né, das nossas más atitudes e, consequentemente, ter a paz, né? Isso. Também, às vezes, amizades que não estão agradando a Deus, amizades do mundo, aí amizades contra Deus, não tem versículo desse? A gente, nas nossas atitudes, a gente tem que pedir direcionamento a Deus, que é para justamente, às vezes, problemas alheios não vêm para cima da gente que não era, sabe? Tipo, para a gente estar participando sem direcionamento de Deus, entendeu? E quando a gente fala isso, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem bom costume, começar a andar com uma pessoa que não é cristão, você pode falar com ela, mas começar a andar todos os dias, ir na casa dela, participar, você pode visitar ela. Não estou dizendo que você não possa, mas se você for às vezes ir lá, daqui a pouco você está saindo fora da igreja, porque ele vai se ele tiver com outro pensamento, te bota para fora da igreja, porque ele está com outro pensamento.
tem coisas que a gente tem que... Tem coisas não, a gente tem que estar eternamente na dependência do Espírito Santo, né? Que é para justamente não entrar em coisas desnecessárias, sabe? E aí acaba afetando a nossa paz interior, né? A gente não consegue... Poxa, porque eu vivo assim, mas também a gente não vigia, às vezes, né? Tá fazendo coisas que não é nem pra gente estar fazendo, tipo isso. Lidando com pessoas que não era pra estar lidando. Entendeu? Sai daquele lugar. É verdade, gente. Aqui tá falando aqui em Hebreus. Porquanto tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazer vereda direita para os vossos pés, para o que manqueia, se não desvie inteiramente, antes sejais sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura, brotando-vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então nós temos que ter cuidado para que os aborrecimentos dessa vida, porque a gente não está livre dele, os aborrecimentos, seja de irmão em Cristo, que não seja também irmão em Cristo, os aborrecimentos vêm, mas que a raiz de amargura não entra no nosso coração, porque o Senhor está falando aqui, seguir a paz com todo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem coisas que vai te irritando tanto, que daqui a pouco você vai tendo raiva, ódio da pessoa, ódio. Existe uma coisa em você ter uma discórdia de pensamento, discordar de pensamento e ódio. Existe diferença. Tem gente que passou da discórdia já entrou na área do ódio, do rancor, da ira, da cólera, da raiz de amargura. Então, o Senhor nos adverte a não sentir isso, porque quando a gente começa a sentir a raiz de amargura dentro da gente, é porque a gente já está se afastando do próprio Deus, da paz interior. Para encerrarmos a live de hoje, abrangente também o tema é abrangente, é o tópico também, falsa paz. O que vocês têm de explanar, pastor, diácono, Messias também? É aquela paz que a gente consegue através de coisas alternativas. Por exemplo, a fé que você encontra, que está em Deus, né? As pessoas procuram em outros lugares. Por exemplo, na bebida, procuram em drogas, em relacionamentos. Pessoas que têm uma vida conturbada, uma vida difícil, elas vão para o alto, entendeu? Elas encontram aquilo ali de apoio, um tipo de paz, algo que elas possam se sentir bem. Um exemplo disso é o camarada perde o emprego, foi mandado embora. O que ele vai fazer? Ele corre para um bar, muitos, né? E começa a encher a cara. Quando termina um namoro, um relacionamento, vai encher a cara. Então, pessoas procuram paz, algo para que elas possam se apoiar nessas coisas secundárias, entendeu? Isso é falsa paz. Na balada, você vai para a balada, você fica lá na bagunça, noitada, faz um monte de coisa promíscua, mas no dia seguinte isso é vazio, faltando alguma coisa. Né? A gente entende que isso que falta é a presença de Deus e a paz que tem nele. Lembrando que mesmo nós estando na presença de Deus, né, nós passamos por aflições, né? Mas é a certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. Sempre é bom frisar isso, porque tem lugares aí que prometem coisas maravilhosas na nossa vida de cristão. A gente sabe que não é assim, né? Mas em Cristo somos mais que vencedores, graças a Deus. Você sabia uma coisa? Sabia que uma razão para tanta gente querer se matar, eu posso estar exagerando, mas vocês pensem bem aí, a razão para muita gente querendo se matar, cristão, estou dizendo agora, será que não é por causa desse conto de fadas que contam aí, não? Por exemplo, se você está na igreja, você não pode ter problema na área X da sua vida. A gente sabe que... mas essa galera aí que é evangelizada, só Deus sabe como, mas não tem raiz, entendeu? No primeiro vento, já cai fora. Ou sai da igreja, ou como aí você está pensando na verdade, ou sai da igreja, porque, como eu falei, não tem ensinamento, fica sem raiz, e que não pode ter problema, não pode ter nada, tem que ter só vitória, né? E a Bíblia não ensina isso, não ensina dessa forma. Mas a questão é essa. Olha só. Pode falar, Luiz.
eu tive um cenário desse, eu vivi um cenário desse. Eu conheci um pastor que eu admirava muito, porque ele era usado e tudo mais, né? Até um certo momento que eu vi que ele estava mudando a mensagem, né? Mudou a mensagem, pregava de uma maneira diferente, pregava mais outras coisas que eu não concordava muito. Na verdade, não era que eu não concordava, era a Bíblia que eu não concordava, infelizmente. Se você ler um pouquinho de Bíblia, você consegue achar muita coisa. Quando eu falo um pouquinho, a Bíblia pelo menos toda, né, para a gente entender o que está acontecendo. Aí no final do culto, eu cheguei nele e perguntei: pastor, um exemplo de um irmão, né? Esse irmão era eu. Aí eu falei assim: o irmão está esperando a bênção há 1 ano, só que a bênção ainda não chegou. O que está acontecendo? Aí, se eu não me engano, ele falou assim: tem alguma coisa errada com ele. Coisa que está errada com ele, né? A bênção tem que vir, se não vier, tem alguma coisa com ele. Aí eu comecei a pegar e eu falei: realmente, pode ter realmente alguma coisa errada. Pode ser algum pecado oculto, né? Pode ser realmente essa possibilidade. Mas olha só como é que está o ensino. O ensino está incompleto. Porque se você for olhar na Bíblia, você entende que temos que esperar a vida inteira, 30, 40 anos por um milagre. E o problema não era pecado, era porcaria nenhuma. O exemplo, desculpa a palavra, o exemplo de Jó. Os amigos de Jó chegaram para ele e falaram assim: Jó, não é possível, você fez alguma coisa. Jó, você pecou em alguma coisa e você está assim. Os amigos de Jó são exemplo de pessoas que a gente não deve ser. Então o ensinamento de hoje está imparcial. Eles só olham só por um lado, só pelo lado que interessa a eles, que é o lado coach, digamos assim. Mas a Bíblia nos mostra assim, que existe situações que é isso mesmo, você tem que passar. Tem situações que é fruto de pecado, e tem situações que é de Deus, entre Deus e você. Só que eles pegam tudo, a situação, e jogam tudo no mesmo saco. É tudo pecado. Tem que estar na dependência do Espírito Santo, porque para justamente não cair na lábia de pastores, de falar que você está em pecado. E a questão às vezes não é pecado, a questão é um mistério ali entre Deus e você, entendeu? É por isso que a Bíblia fala para examinar as Escrituras. A Bíblia fala para examinar as Escrituras, hein? E muitos não querem fazer isso, que é mastigado, come tudo que o pastor joga, tudo que o pastor fala lá é certo, não é isso. Tem que examinar. O que ele falou, você pode anotar e estudar. A Bíblia te recomenda fazer isso, né, pastor Ronaldo? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É o que Jesus falou. Tem muita gente errando por não conhecer. Mas tem muita gente também que não tem conhecimento bíblico e está querendo ensinar. Isso é verdade também. E ensina errado, né? Porque ensina o que ouviu. Ouviu, às vezes ouviu errado, entendeu? Então passa aquilo ali. Isso. Aqui no versículo de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele seja achado imaculado, irrepreensível e em paz. Isso aqui está falando da volta de Jesus. Ele quer encontrar um povo que tenha paz, imaculado, irrepreensível e em paz. Nós possamos ter paz, porque no mundo que nós estamos vivendo uns dias difíceis, como se diz lá em Filipenses, né? Dias difíceis, dias trabalhosos. Nós estamos vivendo esses dias trabalhosos, difíceis, mas que nós possamos ter paz, a paz que excede todo o entendimento, todo o conhecimento. A paz que excede todo o entendimento, quer dizer, todo o conhecimento humano. Nós possamos ter essa paz realmente no nosso coração. E lembrando que a porta da graça continua estreita, né, gente? Ela continua aberta, exatamente. Aberta e estreita, porque vai ter lugares aí também que vai querer botar de um jeito só para atrair pessoas, mas não necessariamente pregam uma salvação, conforme a Bíblia diz. E como foi mencionado lá no início, que o pastor também concluiu, a pessoa que quer encontrar a paz verdadeira, ela tem que ter uma vida com Deus. Tem que cultivar ela, fazer segundo a carne dela.
Ela tem que ter arrependimento para largar a vida do velho homem e nascer de novo, né, na presença de Deus para conseguir essa paz, né? Fala da não é fazendo de acordo com não é fazer de acordo com as possibilidades dela, que ela pode até ter essa falsa paz por um tempo, né? Mas logo em seguida vai ter mais. A gente percebe no mundo atual, existem pessoas pobres que não têm paz, tem paz. E existem pessoas ricas, milionárias, que também não têm paz. A gente percebe, se o dinheiro fosse trazer felicidade e paz à humanidade, não precisaria Jesus vir, né? Que ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é o Messias, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a paz. Ele é tudo. Aí hoje em dia a gente percebe, eu tenho que ganhar muito dinheiro para ter paz. Então é mentira, porque tem muita gente milionária que não tem paz. Se mata porque não tem paz. Eu estou muito pobre, eu não tenho paz. Então Jesus era o primeiro a não ter nada, porque ele nasceu aonde? A manjedoura não tinha lugar para Jesus nascer. Maria e José teve Jesus onde? Lá no estábulo. Um lugar fedido, né? Um lugar dos animais, Jesus nasceu ali. Ali estava o quê? O príncipe da paz. Quando os anjos falou aos pastores de ovelha, lá do pasto, um coral de anjo celestial falou o quê? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens. Está aqui em São Lucas, né? Até vou ler para poder não ficar só nas minhas palavras. Ele está falando, glória a Deus, os anjos, os coros celestiais falando, glória a Deus nas alturas. Nascimento de Jesus, nós estamos perto do Natal, acabou o Natal esses dias mesmo. Paz na terra entre os homens, paz na terra entre os homens. Entre os homens de quê? De boa vontade. De boa vontade. Boa vontade, exatamente. Foi boa vontade de Deus e tem que ter boa vontade dos homens também, para aceitar. Aí nem fala só de crente, fala da humanidade. Aí não fala de... Falou a humanidade, exatamente. Humanidade. Isso. Aí então a gente tem que começar a entender que os anjos do Senhor falou, Jesus nasceu, glorificou ao Pai. E os coros celestiais falou isso. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra para com os homens de boa vontade. Então que nós possamos entender isso e ter essa boa vontade que é dada pelo próprio Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqui. Por ele falar da paz, teve vários... O Ronaldo está pensando aí, por ele falar sempre sobre a paz, teve vários confrontos sobre o próprio povo judeu lá, porque eles queriam da indulgência do povo, né? Então, através da paz que Deus estava trazendo, Jesus estava trazendo, eles não queriam que o povo ouvisse nem aprendesse, queria guardar para eles. E muitos sabiam que era Jesus, e que era o que estava vindo, mas se cegaram os seus entendimentos, como Jesus falou lá, segundo o entendimento, ele sabia que era Jesus, que realmente era o Redentor e a salvação do mundo. Isso. É aqui, ó. São Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. Que está escrito. Os coros celestiais falando isso. Nós possamos entender. Assim, pode falar. Então para que toda pessoa, todo crente, não crente, possa alcançar essa paz é buscar Deus, né, estudar a palavra, se aprofundar, né? E crescer em Deus, né? Então é isso, porque a gente vê tanta aí, né? A gente aí depressiva, né, ansiosa, a gente fica se perguntando, poxa, cadê a paz? A gente fica se perguntando o que está faltando nessa pessoa, né? Falta cultivar a paz. Aí, né? Cultivar a paz também, né? Isso realmente é importante, porque a gente tem que entender uma coisa, é que uma coisa que eu nem queria trazer para cá agora, é que é a lei da semeadura, a vida de pecado. Muitas vezes isso dá legalidade para o inimigo operar, não é isso? Isso muitas aí. Vezes. Dá legalidade. Não é soltagem, mas soltei. Mas isso aí, outra né? Coisa, e outra coisa que a Bíblia fala,
Jesus ensinou isso. Olha o que Jesus fala. Jesus é maravilhoso. Quando ele envia os discípulos para pregar o seu evangelho, aí ele fala: na casa que vocês entrar, ali vocês cumprimentam com a paz. Se ali tiver algum filho da paz, a paz vai reinar sobre ele. Ali vocês ficam. Mas se aquelas pessoas daquela casa ou daquela cidade não aceitar vocês ali, o que é que ele ensina? Sai daquela casa, sai daquele porta, bate o pé, a poeira, nem a poeira daquele local vocês levam. Tá aqui em São Lucas também. São Lucas também. Tá aqui, versículo 8, São Lucas, capítulo 10, versículo 8. Em qualquer casa onde entrares, e dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. A paz volta para nós. E ficar da mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digo é o bem do seu salário. Não andeis de casa em casa. Aí ele fala mais: em qualquer cidade em que entrares e vos receberes, comei do que vos puderes diante. O versículo mais embaixo vai falar sobre isso. Mas naquela casa ou naquela cidade não receber a voz, sacudiu o pó daquela casa, daquela cidade, e a paz de Deus que está em mim e está em você, ela volta para você, não fica naquela casa. Então nós começamos, isso aqui é Novo Testamento. Algum pode falar: isso é na lei. Não, é Novo Testamento. Jesus ensinando a gente, os discípulos, nós somos discípulos de Jesus, a entrar e sair. Tem pessoas que não querem ter paz com a gente, então vai ficar naquela casa, vai ficar ali toda a vida? Não, sacode a poeira daquilo ali e sai fora. É isso que a palavra está falando. Gente, então, para encerrar a nossa live de hoje, foi uma bênção. Para você que vai nos assistir depois, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam estar sentindo a verdadeira paz de Jesus Cristo na vida de vocês, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Jesus é a nossa paz. Ele tem poder para nos libertar, para nos ajudar, para nos curar. Que não venhamos perder a fé nele, que ele é a nossa única esperança verdadeiramente, né? E queria agradecer também, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, né? Ao nosso idealizador, Messias Soares. Obrigada, Messias, pela oportunidade. Pela presença do pastor Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. Pelo diácono Jefferson, muito obrigada também pela presença, pela contribuição de vocês. Por aqueles que não puderam estar com a gente, que foi a irmã, nossa amiga Gabriele Bar, e o Paulinho também, nos esquecemos de falar dele no início da live. Mas outras oportunidades virão, teremos, eles vão estar aqui com a gente. Tá bom? Então, para vocês gostarem do nosso vídeo, por favor, dê um like, né? Nos ajude a compartilhar para abençoar mais vidas, né? E se vocês também tiverem alguma ideia, é só colocar lá na página. Isso, para colocar. Isso, os comentários, isso. Deixa lá alguma ideia, tá bom? Alguma sugestão. E gostaríamos de encerrar orando. Pastor Ronaldo, o senhor pode orar pelo encerramento? Orando. Podemos orar sim. Vamos agradecer a Deus. Deus tem me tocado, me despertado, que hoje nós temos mais crente em Jesus Cristo, desigrejado do que igrejado. Que essas palavras que nós estamos fazendo nessa live possam alcançar os crentes desigrejados. Amém. Porque os crentes desigrejados é aqueles crentes que se aborreceu por alguma coisa e hoje não está em igreja nenhuma, mas não deixou de ser crente. Ele não é macumbeiro, não é católico, não é espírito, não é nada. Ele é crente, continua sendo crente. Então que essa palavra você possa alcançar essas pessoas e eles possam ter um relacionamento profundo com Deus. Porque independente de ter uma placa de igreja, você continua sendo igreja de Jesus. Amém. Vamos agradecer. Amém. Amado soberano Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade maravilhosa, a qual o Senhor nos concede. Estamos falando sobre a paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excede todo o entendimento, só o Senhor tem, só o Senhor é, porque Tu és o príncipe da paz. Nós glorificamos ao Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nasceu numa simples manjedoura,
para trazer paz aos homens de boa vontade. Que nós possamos, ó Senhor, ter essa boa vontade, Senhor, de te amar, te respeitar, ó, acima de qualquer coisa, Senhor. Ó, Pai, te adorar, porque Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E as pessoas que estão alcançando nossa voz através dessa live, Senhor, possa ser alcançada, impactada pelo poder da Tua palavra e do Espírito Santo, e ela possa retornar para a Tua casa, Senhor. Essas pessoas que não têm nenhuma igreja, mas ainda é a Tua igreja, Senhor, ainda é o Teu povo, Senhor. Alcança essas vidas, Senhor. Que elas não venham desviar dos Seus caminhos santos e poderosos, que elas possam ter graça e conhecimento da Tua palavra para crescer, Senhor. Porque independente de igreja, de rótulo de igreja, elas aceitaram a Ti como Senhor e Salvador. Que essas palavras possam alcançar elas, Senhor, de fato e de direito, e elas possam entrar no céu pelas portas, porque essa é a esperança da igreja. Nós Te louvamos, ó Deus. E se alguma pessoa está enferma, ó, oprimida, ó Deus, com problemas difíceis de ser solucionados, Tu és o nosso Deus que soluciona os problemas. Dá a vitória e dá a cura, para a glória do Teu nome e a oração que eu faço, sou agradecido. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Até a próxima, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite também. Até a próxima. Shalom. 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 Yeah.